um eterno aprendiz. E o vídeo de hoje é para você, iniciante, ou para você que pretende começar a investir em ações, mas não tem noção alguma de como escolher uma ação. Você não sabe ver se aquela empresa é boa ou então ruim. Esse vídeo vai te explicar de uma forma simples, clara e objetiva como você, iniciante, deve analisar as suas ações. Não é porque você está iniciando no mercado de ações agora que você tem que seguir o efeito manada. Aquele efeito que você vê todo mundo comprando uma certa ação e você vai no embalo e compra também. Não é bem assim que funciona. Você tem que saber por que você está comprando aquela ação. E nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma simples, clara e objetiva. Se você já gostou da ideia do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho que está aparecendo aí embaixo, deixa um comentário para eu saber o que você está achando desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e bora pro vídeo. Então antes da gente começar esse vídeo, eu já te adianto, não é nenhum tipo de recomendação, é o que eu fiz lá atrás quando eu comecei a investir em ações. Eu separei aqui 3 indicadores que eu vejo fundamental para quem está iniciando a analisar em uma ação. Além desses 3 indicadores que eu vou falar, existem vários outros indicadores que você deve analisar, mas como esse vídeo é específico para quem está iniciando no mercado, eu separei 3 indicadores. Então, sem mais enrolação, vamos começar a falar desses 3 indicadores. Então, o primeiro indicador, a rentabilidade. E como a gente vê se aquela empresa tem uma boa rentabilidade ou não? Para isso, existem 2 indicadores que eu vejo como fundamentais, o ROI e o ROIC. O ROI, Return on Equity, é uma sigla em inglês que significa retorno sobre o patrimônio líquido. Tá, mas o que isso significa? O ROI, ele é basicamente quanto que a empresa consegue gerar de valor através do patrimônio líquido. Mas calma aí que está muito complexo ainda, vamos trazer um exemplo para a gente entender como que funciona o ROI. Então agora eu já peguei algumas coisas aqui para a gente dar um exemplo, para a gente ver como que funciona o ROI, mas antes a gente tem que entender o que é patrimônio líquido. Patrimônio líquido ele é calculado pelo ativo menos passivo. O que seria o ativo? Ativo, tudo aquilo que nos gera dinheiro, como por exemplo, dinheiro em caixa, produto em estoque, tudo isso que gera dinheiro a gente chama de ativo. E o passivo seria o contrário, tudo aquilo que nos faz perder dinheiro, como por exemplo, pagar aluguel, pagar funcionário, pagar dívida, tudo isso que nos faz perder dinheiro a gente chama de passivo. E o patrimônio líquido ele é calculado dessa maneira, ativo menos passivo. Então, beleza, a gente já entendeu o que é o patrimônio líquido e o ROI, a fórmula do ROI, ela é lucro líquido sobre patrimônio líquido. Então, para a gente achar o ROI, a gente tem que fazer essa conta, lucro líquido sobre patrimônio líquido. Beleza, então vamos agora para o exemplo. Aqui a gente tem a nossa empresa e a nossa empresa seria uma empresa que produz esses bonecos. Esses bonecos assim a nossa empresa iria produzir. Para a gente começar a nossa empresa, a gente precisa de 60 mil. Só que a gente não tem 60 mil. A gente só tem 30 mil. Então 30 mil sairia do nosso bolso. 30 mil sairia do nosso bolso. Mas a gente sabe que 30 mil não é o suficiente. A gente precisa de mais 30 mil para começar a nossa empresa. Então a gente ia no banco e ia pedir um empréstimo. A gente pediu um empréstimo de mais 30 mil. Então agora a gente teria um ativo de 60 mil. Só que como a gente sabe que patrimônio líquido é ativo menos passivo e a gente pegou o empréstimo, então de qualquer jeito a gente vai ter que pagar. Então aqui a gente tem um passivo. Então a gente teria um patrimônio líquido de 30 mil. Então guarda esse número. 30 mil seria o nosso patrimônio líquido. E suponhamos que a nossa empresa ela lucre 3 mil por mês. 3 mil por mês é o lucro da nossa empresa. Então a gente já sabe quanto que é o lucro líquido e o nosso patrimônio líquido. A gente faria essa conta, que é o lucro líquido 3 mil sobre o patrimônio líquido, que seria 30 mil. Com isso, a gente teria um ROI de 10%. Então o ROI da nossa empresa seria de 10%. E o ROI de uma empresa, quanto maior, melhor. Significa que aquela empresa tem uma rentabilidade boa. Então quando você vai analisar uma empresa, você está procurando um ROI alto. Sempre olha o ROI e tem que ser um ROI alto. Eu principalmente busco um ROI acima de 10%. Então agora a gente já entendeu o ROI, agora vamos para o ROIC, que é outro indicador de rentabilidade. O ROIC, a diferença dele para o ROI é que no ROIC a gente vê todo o valor investido na empresa, incluindo valores vindo de terceiros, que seria aqui no caso o banco.
30 mil teria sido do nosso bolso, mas 30 mil teria sido do banco. Então é todo o valor investido na empresa. Aí a gente faz o lucro líquido sobre todo o valor investido na empresa, que a gente teria um ROIC de 5%. E o ROIC é a mesma coisa. Quanto maior o ROIC, quanto mais alto, melhor. O segundo indicador, potencial de crescimento. Então você tem que ver um potencial de crescimento naquela empresa. Então eu separei em duas partes. O primeiro, potencial de crescimento do setor. Como que seria isso? Vamos pegar aqui um exemplo de aparelho de DVD. Um aparelho de DVD. Esse setor, uma empresa que produz aparelho de DVD. Você vê que no futuro ela tende a crescer? Ela tem um potencial de crescimento? Convenhamos, né? Que você não investiria numa empresa que produz DVD. Porque hoje em dia existe pessoas ainda que usam DVD. Porém, é muito difícil você ver um potencial de crescimento numa empresa dessa. Então você tem que ver o potencial de crescimento do setor que aquela empresa está atuando. O segundo aqui que eu vejo como importante dentro desse potencial de crescimento é o market share. Market share, traduzindo para o português, seria basicamente participação de mercado. Então você tem que ver qual é a participação que aquela empresa tem no mercado, qual é a porcentagem que aquela empresa tem no mercado. Um exemplo aqui, a Nike. A Nike é a maior empresa de artigos esportivos que atua no Brasil. Então a maior empresa de artigos esportivos que atua no Brasil é a Nike. Por quê? Ela tem uma participação no mercado de 22%. Então a participação da Nike é de 22%. Esse seria o market share. Então a gente tem que ver o market share, que seria a participação no mercado. Então é sempre bom quando você vai investir, você vê qual é a participação, qual é a porcentagem que aquela empresa tem no mercado. E o terceiro indicador, endividamento. Você não vai investir numa empresa que está cheia de dívida. Mas também a gente tem que entender que dívida é normal nas empresas, porque talvez ela se endividou para ter um lucro maior lá na frente. Então não vai existir empresa sem dívida. Então tenha isso em mente. Mas o endividamento é importante, porque você também não vai querer uma empresa cheia de dívida. E o que eu olho quando fala de endividamento? Eu coloquei aqui dois principais indicadores. Primeiro, dívida líquida. Olhar a dívida líquida que a empresa tem. E depois ver se essa dívida líquida ela é menor que 3 vezes o EBITDA. Então, ou seja, você olha a dívida líquida e vê se essa dívida líquida ela é menor 3 vezes que o EBITDA da empresa. Outro indicador também que eu olho para ver o endividamento da empresa é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Então, eu pelo menos busco empresas com dívida líquida sobre o patrimônio líquido menor do que 100%. Então, além desses 3 indicadores que eu separei, existem vários outros para você ver endividamento. Liquidez corrente, potencial de crescimento, CAGR, para rentabilidade, ROA, vários outros indicadores também que tem. E além disso tem valuation, mas como esse vídeo foi específico para iniciante, eu escolhi esses 3 indicadores que a gente tem que olhar, que é fundamental para a gente olhar quando a gente vai comprar uma ação. Então, se você quer que eu traga um vídeo mais específico ainda sobre como analisar uma ação, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo e quem sabe a gente traz uma parte 2 de como analisar uma ação. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve no canal, ativa o sininho, não custa nada você se inscrever, aí você não vai perder nenhuma notificação. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, o que você tá achando desse tipo de conteúdo. Tamo junto, até o próximo vídeo.